Olá, eu sou o Wilson, do grupo de oração Homens que Oram. Desejo um sábado abençoado para você. Uma semana termina, uma semana de lutas. Temos mais de 3.000 mortos por dia por causa dessa pandemia. Hospitais lotados, brigas políticas. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Então, eu digo, não abandone Deus. Use seu tempo louvando nosso Senhor, orando por quem precisa, lendo a Bíblia e o mais, testemunhando. Pessoas vão ficar felizes em saber que você é filho de Deus, em saber que você também sofre como eles, mas você tem esperança no Altíssimo. Você vai ouvir daqui a pouco a pregação do pastor Heber Nunes, muito boa, muito boa. Eu te convido antes para nós orarmos ao nosso Senhor. Vamos? Senhor poderoso Deus, agradecemos mais um sábado na nossa vida. Agradecemos que apesar dessa luta, apesar dessa guerra, sentimos o Teu Espírito Santo entre nós e o Senhor nos dando a vitória. Talvez algum ente querido tenha caído, ou esteja entubado, ou esteja com dificuldades financeiras, ou dificuldades no lar, mas temos o Senhor para nos salvar. Então estamos entregando cada um de nós, cada um dos nossos irmãos nas Tuas mãos. Estamos fazendo com que a Tua honra seja a nossa vida. Estamos fazendo com que tudo para nós seja de acordo com a Tua vontade. Senhor Deus, abençoa a Cesiane, abençoa a equipe dela, abençoa esses irmãos que vão trabalhar na vigília de amanhã. Abençoa os que estão participando da pré-vigília de hoje. Abençoa a todos. Nós estamos entregando nossos corações em Tuas mãos para que a Tua vontade seja feita na nossa vida. E que as pessoas que assistirem amanhã possam abrir o coração para que o Teu Espírito Santo habite neles. Que as pessoas que vão assistir possam ter a esperança que nós temos, possam ter a vitória que nós temos, que é a nossa vitória no Senhor. Querido Deus, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo Ele fará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado,
desce a mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Eu quero te convidar, na medida do possível, a abrir a sua Bíblia. Eu, por sinal, só tenho aqui a minha Bíblia e quero fazer uma reflexão. Nós já tivemos músicas, momentos de oração, as orientações aí muito propícias do pastor Adailson, e agora é o momento que a gente vai ler a Bíblia. E eu quero te convidar, se puder me acompanhar com a tua Bíblia, capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e eu vou ler a partir do verso 16. Texto conhecido nosso. E eu leio assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro,
achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Uma pergunta para vocês. Jesus sabia escrever? O texto diz que ele leu, mas ele sabia escrever? Deixa eu voltar para o capítulo 4, verso 1 do capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Duas perguntas. Ele foi para o deserto e lá foi tentado, ou ele foi para o deserto para lá ser tentado? A maioria das traduções da Bíblia dão a impressão de que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para que fosse tentado pelo diabo. Contudo, a tradução do texto original também pode expressar resultado. E se nós escolhermos a opção resultado, Jesus não foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas o fato de ele estar ali resultou na tentação, ok? Isso se harmoniza bem, gente, com o que disse Ellen G. White. Ela disse no livro Desejado de Todas as Nações que Jesus não convidou a tentação. Ela disse que ele foi para o deserto para analisar sua missão e lá ele foi tentado. Então deixa eu resumir. O Espírito Santo, ele nos guia em meio à tentação e não para a tentação. No deserto, o diabo lhe ofereceu o mundo. E eu queria que você soubesse que quem não tem nada não pode oferecer tudo. Nunca espere de alguém o que esse alguém não pode dar. O diabo não é feliz, ele não pode oferecer felicidade. Deserto na Bíblia é lugar de tentação. O diabo ele provoca, o diabo ele tenta, mas quem peca somos nós. Algumas pessoas querem muito fugir da ratoeira, mas elas não conseguem ficar longe do queijo. Eu tenho até dito por aí, se você não quer ser tentado por Satanás a pegar uma fruta, então saia do pomar dele, hein? Lembremos-nos, a melhor forma de manter o inimigo longe é mantendo Cristo por perto. Por isso, quando o inimigo bater a porta do seu coração, peça para Jesus e recebê-lo. A tentação, geralmente, queridos, ela vem a nós através de uma porta que nós deixamos aberta. Por isso, a melhor maneira de vencer a tentação é evitando a situação tentadora. E só um detalhe, quem disse tudo te darei se prostrado me adorares não foi o Senhor, hein? Não foi o Senhor. Tem algumas igrejas prometendo isso aí, não foi o Senhor que prometeu isso. Quando eu olho para o diabo oferecendo todos os reinos do mundo para Jesus num alto monte, para mim fica claro que é melhor estar no deserto com o Espírito Santo que no alto de uma montanha com o diabo. Deserto na Bíblia é lugar de tentação, mas deserto na Bíblia também é lugar de preparação. Moisés foi preparado num deserto, Jesus foi preparado no deserto. Deserto na Bíblia é lugar para nós descobrirmos que nós somos menores do que pensamos e que Deus é maior do que nós imaginamos. Eu tenho até dito que o deserto com Deus é um oásis, e um oásis sem Deus é uma miragem. Nós já aprendemos que grandes bênçãos geralmente vêm depois de grandes testes, e já até ouvimos que Deus nunca usa alguém grandemente, até que ele o teste profundamente. Mas me deixa ler mais um verso do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Mais um verso. Verso 14. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Eu vou ler essa partezinha do texto. No poder do Espírito, algumas versões da Bíblia dizem assim, Jesus, cheio do Espírito, voltou para a Galiléia. Jesus era cheio do Espírito, não? Cheio do Espírito. Interessante que ele era cheio do Espírito Santo,
E ele nunca falou línguas ininteligíveis. Você já observou isso? Você sabe por quê? Porque uma das grandes evidências do Espírito Santo na vida não é falar em línguas. Uma das grandes evidências do Espírito Santo na vida é controlar a língua. Até porque falar do pecado dos outros não torna você um santo. Falar do pecado dos outros te torna um pecador fofoqueiro. Eu tenho aprendido que é preciso ter coragem para se levantar, abrir a boca e falar, mas é preciso ainda mais coragem para abrir a mente e ouvir. Maturidade, irmãos queridos, amigos queridos, maturidade é ficar calado quando o outro espera que você grite. Há muita gente falando tudo que pensa na internet e pouca gente pensando em tudo que fala. E quem não tiver pecado, que atire o primeiro post, né? O Espírito de Deus, ele coloca palavras na boca de quem coloca a palavra de Deus no coração. Eu tenho visto que a maior necessidade de muitos homens e mulheres casados não é jejum de alimento, é jejum de palavras. Algumas pessoas pensam que têm uma mente aberta, quando na verdade elas têm uma boca aberta. Então, conselho para nós, só fale do outro aquilo que você teria coragem de falar na frente dele. Um conselho para nós, falemos muito de Deus, pouco de nós mesmos e nada dos outros. Sabe por quê? Porque palavras não são pedras, mas machucam. É por isso que Ellen G. White diz assim, cultivai o hábito de falar bem do próximo. E ela diz assim, detende-vos sobre as boas qualidades dos outros. Você não se contamina com aquilo que dizem de você. Você se contamina com aquilo que você diz dos outros. Então, povo querido da Associação Paulista Sudeste, conselho para nós. Quem pensa duas vezes antes de falar, fala duas vezes melhor. Geralmente, quem sabe pouco fala muito, e quem sabe muito fala pouco. A Bíblia confirma o fato de que usar mais os ouvidos e menos a boca é sinal de sabedoria. Vejam vocês, Deus deu uma boca que pode ser fechada e 2 ouvidos que estão sempre abertos. Deu para entender? Me encanta que o ser humano demora 2 anos para aprender a falar e depois não quer mais ouvir ninguém. Ok, Jesus se levantou para ler. Foi o texto que eu li. Lucas capítulo 4, verso 16. Ele se levantou para ler. Esse é o registro mais antigo conhecido da ordem de um culto na sinagoga. O culto incluía a leitura da Bíblia da época. Quando se lia a lei ou os profetas, se lia em pé. Quando se lia os escritos, se lia sentado. Como é que funcionava o culto? O pregador se levantava e o chazan, o diácono, ele era responsável pelos rolos dos livros, ele ia até o lugar próprio, pregava um desses rolos e dava para o pregador. O chazan pegou o livro de Isaías, deu para Jesus, Jesus abriu e leu. O texto diz que ele leu. Essa é a única referência na Bíblia à capacidade de leitura de Jesus. Só esse texto de Lucas 4 diz que ele leu. Só uma vez na Bíblia é dito que Jesus chamou uma mulher de filha. Foi aquela mulher que sofria de um estancamento de sangue há 12 anos. Só tem um texto na Bíblia que diz que Jesus dormiu. Claro que ele dormia, mas só tem um texto na Bíblia que diz que ele dormiu, foi no meio de uma tempestade. Só tem um texto na Bíblia que diz que Jesus escreveu. Foi a primeira pergunta que eu te fiz. Naquele episódio onde os escribas, fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, colocaram a mulher diante dele, o acusaram e ele se abaixou e começou a escrever. É o único texto na Bíblia que diz que Jesus escreveu. E nós sabemos que ele escreveu os pecados. O mesmo Deus que escreveu a lei em pedras, escreveu os pecados, mas na areia, porque na areia apaga logo. Eu tenho até dito por aí que o inferno não é para quem pecou, o inferno é para quem não se arrependeu. Inferno não é para quem pecou, é para quem não se arrependeu. O que é que Jesus leu naquele sábado na igreja? Ele leu Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Você já sabe muito bem que na Bíblia, unção, ou quando alguém é ungido, ele é separado para uma missão particular. Arão foi ungido para ser sacerdote. Saul foi ungido para ser rei. Davi foi ungido para ser rei. E Jesus foi ungido para quê? O texto diz, capítulo 4, foram os versos que eu li. Ele foi ungido para pregar boas novas aos quebrantados, aos pobres, pobres de espírito. Ele foi ungido para proclamar libertação. Libertar é o verbo preferido de Deus. Foi ungido para restaurar a vista ao cego. Jesus foi ungido para consolar.
Será que eu falo para alguém aqui agora que está precisando de consolo? Eu estava ontem com uma igreja do Rio de Janeiro, de forma virtual, nosso evangelismo de Semana Santa, uma família chorando a perda de um ente querido. Está precisando de consolo? A vida está dura para você? Está com dificuldade aí na tua casa? Jesus foi ungido para consolar. Ele é o Consolador. E ele foi ungido também para apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós sabemos que essa é uma referência ao jubileu. Jubileu é o ano seguinte a uma semana de anos. É o 50º ano. O povo de Israel tinha o sábado, que era o descanso para os animais e para o ser humano, e o jubileu era o descanso para a terra. Era um ano próprio, você já ouviu alguma coisa sobre isso? Nesse ano do jubileu, nada era semeado, a propriedade que era vendida voltava para o proprietário original, os prisioneiros eram libertos, as dívidas eram perdoadas. Esse foi um plano econômico que Deus deu para todo mundo ter oportunidade de recomeçar a vida. Ninguém falia para sempre no antigo Israel. Que leitura de Jesus, não? Consolar, pregar, libertar, o ano aceitável do Senhor. Que leitura poderosa. Mas ele não leu o verso 2 completo de Isaías 61. Ele leu uma parte do verso 2 e parou na metade do verso 2. O texto diz que ele leu assim, apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas Isaías 61 termina assim, apregoar o ano aceitável do Senhor, e termina, e o dia da vingança do nosso Deus. Gente, o fato de Jesus não ter lido essa parte final do verso 2 de Isaías 61 trouxe tanto problema. Sabe por quê? Porque para um judeu ortodoxo, tudo que era de bom na aliança era para ele. Então, quando ele lia lá sobre o jubileu, o ano da lembrança de Deus para o povo, o perdão era para ele. Quando ele lia sobre a vingança, era para o gentil. E aí Jesus vem e lê a parte boa, mas não lê a parte para o gentil. E mais, Jesus ainda mencionou no seu sermão a viúva Sarepta, e ele disse assim, na época de Elias, tinha um tanto de viúvas em Israel, mas Elias foi na casa de uma viúva gentia. Ele ainda mencionou Naamã Ciro, e ele disse assim, na época de Naamã tinha um tanto de leproso em Israel, mas quem foi curado foi Naamã Ciro, estrangeiro. Gente, isso deu tanto problema, porque ele fechou o livro, se assentou e disse, hoje se cumpriu as escrituras. Qual foi a reação do povo? Qual foi a reação das pessoas que o ouviam? Você sabe qual foi a reação? Deixa eu ler para você a reação das pessoas que ouviam Jesus. Capítulo 4, versos 28 e 29. Vejam a reação das pessoas. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo de um monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. A reação ao sermão de Jesus foi uma tentativa de homicídio, tentaram matar Jesus. Depois de um sermão, você já imaginou? Jesus terminou de pregar e eles queriam matá-lo. Qual era o objetivo de Jesus com aquele sermão? E eu vou terminando aqui. Você sabe qual era o objetivo de Jesus com aquele sermão para aquele público? Jesus tinha 3 objetivos. Primeiro objetivo de Jesus, naquela manhã de sábado, com o seu sermão. Ele queria ensinar para os seus ouvintes o que era a igreja. Igreja. O livro de Atos descreve 40 milagres. 39 dos 40 aconteceram na comunidade, fora dos muros da igreja. Dos 40, 39 na comunidade. Uma igreja missionária para Jesus é uma igreja que traz as pessoas para dentro, edifica para cima e envia para fora. Deixa eu dizer para você, igreja não é ONG. Nós estamos agora com um trabalho social forte aqui na União Sudeste Brasileira, onde eu moro, cada distrito arrecadando 100 cestas básicas. Nós queremos arrecadar muita comida para gente que está tendo dificuldade de ter o pão cada dia. Mas, gente, trabalho social é um meio para mostrar Jesus. Igreja não é ONG. Eu tenho até dito por aí que se tem música, mas não tem evangelho, é show. Não é igreja. Se tem ação social e não tem evangelho, é ONG, não é igreja. Se é um ambiente legal, é agradável, mas não tem evangelho, é um clube, não é igreja.
A igreja unida de Deus, ela é amada no céu, ela é temida no inferno e é conhecida na terra. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Essa era a imagem favorita de Paulo. Ele não diz que a igreja é como o corpo, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo por aí, Cristo sim, igreja não. Gente, povo querido, Brasil afora que nos acompanha agora, nós temos aqui quase 300 pessoas só no YouTube. Deixa eu dizer para você aqui, para todo aquele que ama a Cristo, igreja não é uma questão opcional. A igreja é um elemento central no plano da salvação. Cristo salva as pessoas para fazerem parte de uma comunidade. Essa visão de igreja opcional tem que ver com uma cultura individualista, isso não é Bíblia. Eu sei que igreja não salva, mas o salvo que está na igreja, cultuando aquele que o salvou. Eu sei que estar na igreja não significa estar em Cristo, mas quem está em Cristo está na igreja ou está procurando a igreja. E eu sei que placa de igreja não salva, mas mostra o caminho. Tenho até dito por aí que a prova do Cristo vivo é uma tumba vazia, não é uma igreja vazia. Você sabe como eu, que uma brasa longe do fogo vira carvão. Ah, mas pastor, na minha igreja só tem pecador. O problema da casa de Deus são os inquilinos. Jesus não deixou de ir na sinagoga porque lá só tinha fariseu. Deixou de ir. Eu já ouvi, a minha vida, eu sou pastor há quase 20 anos, gente. Ah, não, é que lá na igreja só tem gente ruim. Isso. Jesus deixou de ir à igreja porque lá só tinha fariseu? Falam que a água está acabando. Todo mundo corre para os depósitos para comprar caixa d'água. Você viu isso no Brasil há pouco tempo. Falaram que a comida ia acabar. Todo mundo correndo para o supermercado para comprar comida. A gasolina estava acabando. Todo mundo postos de gasolina. Nós estamos vendo o mundo acabando e tem gente dizendo que não precisa de igreja. Jesus queria ensinar naquele culto que a igreja é o endereço de Deus na terra. Vou repetir para você que é de São Paulo agora. Jesus queria ensinar para os seus ouvintes que a igreja é o endereço de Deus aqui na terra. Segundo, Jesus queria ensinar para os seus ouvintes o que é missão. Então o tema da nossa semana é enviados, né? Tá. E Jesus queria ensinar o que é missão. Entenda bem isso. A comunhão, ela enche a igreja, mas é a missão que enche o céu. A missão é feita com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que ficam e com as mãos daqueles que doam. Eu tenho até dito que a missão tem 2 braços: cuidar dos de dentro e salvar os de fora. Gente, Noé não construiu um cruzeiro. Noé construiu um barco de resgate. Deus não mandou os pecadores buscarem a igreja. Deus mandou a igreja buscar os pecadores. Uma igreja que fica esperando os pecadores visitarem o seu prédio é como a polícia que fica esperando os criminosos visitarem a prisão. É por isso que o pastor Wanderson acabou de colocar aí um desafio para convidarmos 5 pessoas para o culto hoje. É porque Deus mandou a igreja buscar os pecadores. É porque a igreja que fica esperando os pecadores virem para o prédio é como a polícia que fica esperando os criminosos virem para a prisão. Nós não somos uma colônia de férias. Nós somos um exército em campo de batalha. Muitas vezes, não querendo ofender ninguém, nós acabamos não evangelizando ninguém. Não é porque vai ofender, tá? Quando você tira o foco da missão, você coloca os olhos no teu irmão. Então cá para nós. Eu vou ser bem categórico aqui. Esqueça esse negócio de igreja pós-moderna, igreja com propósito, igreja simples. Gente, o processo de igreja próspera há 2000 anos nunca mudou e nunca vai mudar. É evangelizar os perdidos, assimilar os evangelizados e enviá-los para fora. Por isso o título do nosso programa é Enviados. Isso é o propósito de Deus. Se alguém encontrar um método melhor para crescimento de igreja do que o discipulado, encontrou um método melhor que o de Deus. Você sabe quais foram as últimas palavras de Jesus enquanto vivo aqui na terra, depois de ter ressuscitado? Você se lembra quais foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos? Ele ressuscitou, ficou 40 dias aqui. Quando ele subiu ao céu, ele falou as últimas palavras para os discípulos. E as últimas palavras foram: sereis minhas testemunhas. Onde? Onde? Você vai ser testemunha aonde? Em Jerusalém. A nossa janela 1040 é aqui.
André começou pregando para Pedro, sua casa. Depois ele levou um garoto que deu o almoço dele para Jesus. A nossa concepção de campo missionário, na maioria das vezes, é o campo distante. Não, eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir lá para a janela 1040. Nós precisamos olhar ao redor e começar a nossa missão aqui. A nossa África é aqui. Como disse o Senhor Missões, alguns são chamados para o outro lado do mundo, outros são chamados para o outro lado da rua. Deixa eu repetir para você. Todos somos chamados, uns para o outro lado do mundo, outros para o outro lado da rua. A gente tem que pensar em missão de maneira global, mas nós temos que agir de maneira local. É viver orando e trabalhando pelos missionários além mar. Mas é investir aqui, na nossa vizinhança. Missão, gente, não pode ser limitada a uma agenda, muito menos a um lugar. Missão é o tempo todo. Desculpa, gente, mas missão não se faz. Missão se vive. Todos nós estamos em missão. Você se lembra de Ellen G. White saindo para colher amoras? Saiu com um grupo de jovens, está no Serviço Cristão isso. Eu queria mencionar esse fato de Ellen G. White, livro Serviço Cristão, página 46. Segundo ela saiu com um grupo para caçar mirtilos. E ela saiu com um balde, um grupo saiu com um balde de jovens, e ela viu que o pessoal começou a ir longe para procurar mirtilos, que é uma espécie de amora, e longe ela viu um tanto de amora próximo de onde eles tinham parado, e ela encheu 2 baldes, e o pessoal longe voltava cansado. Abramos os nossos olhos para a nossa vizinhança, para aqueles que estão ao redor da nossa igreja. Nossa África é aqui. O trabalho que está sendo feito por um missionário lá na Síria é tão importante quanto o trabalho missionário que você faz no teu bairro, na tua empresa, no seu condomínio, na sua rua. Jesus veio para ensinar para aqueles judeus que a igreja é o endereço de Deus na terra. Segundo, missão é gastar mais a sola do sapato do que o banco da igreja. Eu tenho que terminar, né, gente? Eu vou terminar. Jesus também veio ensinar para os seus ouvintes qual era o propósito da sua vinda aqui nessa terra. E cá para nós, me dê a sua atenção aqui um pouquinho, eu vou terminar, prometo que vou terminar agora. Se a sua maior necessidade fosse de informação, Deus teria enviado um pedagogo. Se a sua maior necessidade fosse de tecnologia, Deus teria enviado um cientista. Se a sua maior necessidade, ô Elizabeth, fosse de entretenimento, Deus teria enviado um ator. Se a sua maior necessidade, Derli, fosse de dinheiro, de riqueza, Deus teria enviado um economista. Se a sua maior necessidade, Sônia, fosse de moradia, Deus teria enviado um engenheiro civil. Se a sua maior necessidade, Ulisses, fosse de conselhos, Deus teria enviado um psicólogo. Se a sua maior necessidade, Arusa, fosse de cura, Deus teria enviado um médico. Se a sua maior necessidade, Magna, fosse de sabedoria, Deus teria enviado um filósofo. Sabe qual é a sua maior necessidade? A sua maior necessidade é de restauração. Por isso Deus enviou um restaurador e nós estamos essa semana falando para as pessoas que a igreja é o endereço de Cristo na terra. Que missão é gastar mais a sola do sapato do que o banco da igreja. E que Jesus Cristo veio para restaurar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tá ruim para você aí? Tá sofrendo? Tá se sentindo mal? Não importa a sua situação. Deus pode te restaurar. Bênçãos para a sua vida é tudo que eu te desejo. Aqui do Rio de Janeiro. Bênçãos e mais bênçãos para a sua vida e para esse dia. Que você possa ser enviado para ser a última geração que quer ver Cristo voltar. Faça parte desse exército também. Eu sempre olhei para o céu, esperando aquele dia em que Cristo prometeu que este mundo voltaria. Gerações
Quero terminar esse momento com uma oração. Quero orar por você que está aí do outro lado da tela. Será que tem algum pai de família que está saindo de casa hoje precisando de um emprego? Será que tem alguém com dificuldade de colocar o pão de cada dia em casa? Será que tem alguma mãe aí que me ouve agora que o filho saiu ontem e ainda não retornou? Ela está desesperada? Está difícil para você? Vamos orar? Nosso grande Deus e Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor é um Deus que está bem perto de nós. O Senhor é um Deus que cuida de nós. Louvamos o Teu nome porque na Tua infinita sabedoria o Senhor instituiu a igreja, que é a Tua casa aqui na terra. É o lugar onde a gente pode gritar que os outros vão ouvir e sentir a nossa dor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um coração missionário. Nós recebemos a bênção do Teu Evangelho e temos agora a oportunidade de compartilhá-lo, uma obra que os anjos gostariam de fazer. Mas, bom Pai, eu quero pedir a Tua bênção agora por cada filho Teu. O Senhor conhece a cada um. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que está nos ouvindo, que nos acompanhou nessa live. O Senhor sabe as lutas de cada um. E o Senhor que enviou um restaurador a essa terra, que o Senhor possa restaurar cada família que está por um fio. Que o Senhor possa prover um emprego para esses homens que estão desempregados. Que o Senhor possa abençoar os filhos dessas irmãs que têm suplicado a Ti. Por favor, Senhor, cuida do Teu povo. Nós começamos agora um dia de atividades e suplicamos para que em cada palavra, gesto e atitude que nós reflitamos o Teu caráter. Quero pedir que o Senhor continue abençoando essa semana, todos que participarão, todos que estão à frente, para que essa semana continue sendo uma bênção para todos. É a nossa oração por Jesus. Amém.
dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Ressuscitou e hoje vive.